Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura número 129, pontualmente 6 horas. Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024. Que você tenha uma excelente quinta-feira, com muita saúde, com muita paz, com trabalho, com energia positiva. Acima de tudo, respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 17 de outubro e tem bastante comemoração aqui também, hein? Hoje é Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. A data tem o objetivo de conscientizar a sociedade e os governos de todo o mundo sobre o elevado número de pessoas que ainda estão vivendo na extrema pobreza, expostos à miséria, fome crônica e violência. Hoje também é o Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira e a data celebra o voo inaugural do monomotor Muniz M7, que aconteceu em 1935. A aeronave foi utilizada para treinar pilotos, fazer acrobacias e também foi o primeiro modelo a ser fabricado em série aqui no país. Hoje é o dia do eletricista, o profissional técnico e responsável pela manutenção e instalação da rede elétrica em residências, empresas e iluminação pública. Hoje também é o dia do profissional de propaganda, uma homenagem à criatividade, esforço e dedicação dos profissionais formados em publicidade e propaganda que usam de sensibilidade, técnica e astúcia para criar incríveis campanhas publicitárias. Hoje é o Dia Nacional da Vacinação. E as vacinas são um marco na história da saúde humana e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, salvam a vida de 3 milhões de pessoas a cada ano. Para reforçar a importância das vacinas, o Brasil comemora, em 17 de outubro, o Dia Nacional da Vacina, que é uma data para promover a importância da imunização no controle de epidemias. Hoje também é o Dia da Música Popular Brasileira, também conhecida como o Dia Nacional da MPB. Essa data celebra e homenageia o nascimento da primeira compositora oficial da música popular brasileira, Chiquinha Gonzaga, que nasceu neste dia, no ano de 1847, no Rio de Janeiro. Hoje também é o Dia da Agricultura, para celebrar o cultivo, a terra, retirando dos campos alimentos essenciais para a subsistência e manutenção da economia mundial. E entre as cidades que comemoram o aniversário hoje, nós temos a Batiá, no Paraná, a Majari, Cantá e Pacaraíma, em Roraima, Cascavel e Jucás, no Ceará, Ibititá e Irará, na Bahia, e Piraí, no Rio de Janeiro. Só nome complicado na cidade. Que legal. A gente está conhecendo o Brasil através dos aniversários das cidades. Verdade. Todos os dias aqui, né? Verdade. E hoje é o Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira e Botucatu tem um papel fundamental aqui, né? Década de 60, começo da década de 60, nós tínhamos aqui a inauguração da indústria aeronáutica Neiva, que depois, com o tempo, se tornou a Embraer também, né? Uma referência para Botucatu e para o Brasil. Com certeza. Muito legal mesmo, né? 6h03. Vamos às manchetes do dia agora também, né? Vamos às manchetes. Olimpíadas de Ciência e Tecnologia abrem inscrições gratuitas para meninas da rede pública do interior de São Paulo. Comece a se programar com a agenda do final de semana. Betes ilegais usam sites alternativos para driblar bloqueio do governo. Lula defende incentivo para quem prestar Enem e seguir carreira de professor. Governo quer retirar estatais do orçamento e críticos falam em possibilidade de manobra fiscal. Justiça nega pedido da Prefeitura para a restauração imediata da energia pela Enel. Hoje falaremos com o Dr. Luiz Caldas e também com o Dr. André Balbi a respeito do lançamento do livro A Pandemia de Cada Um, a Covid-19 pelos olhos do Hospital das Clínicas de Botucatu. Agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para essa quinta-feira com Juliana Marques. Bom dia, Ju, tudo bem? Bom dia, Ellen, tudo bem? Hoje em Botucatu haverá sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A previsão é que chova 0,1 milímetro. É bem pouquinho, né? Nossa, é um orvalho. Ontem eu senti algumas gotinhas, mas logo parou. É à tarde, né? Isso. Eu também vi, eu falei, ué, chuva, mas já passou. Ontem à noite também só ameaçou também, por volta de 8 e pouco da noite, mas deu uns trovões, não mas deu nada. essa sequência aí, né? A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus. A gente mantém as temperaturas quentes igual aos dias anteriores.
E com a grande mudança na circulação de ventos que começou a ocorrer na semana passada, as nuvens de chuva voltaram a se formar sobre a região centro-oeste e também pelo interior do sudeste. A primeira quinzena de outubro começou com a secura extrema dos níveis de umidade até abaixo dos 10% e o calor de 43 graus, mas terminou com muita umidade e temporais no Distrito Federal, em Goiás, em Mato Grosso do Sul e também em áreas do interior de São Paulo e de Minas Gerais. A primeira quinzena de outubro de 2024 fechou com acumulados de 60 milímetros a quase 90 milímetros em vários locais no centro-sul de Mato Grosso do Sul. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, já registrou quase 64 milímetros acumulados em Campo Grande, 78 milímetros em Dourados e cerca de 86 milímetros em Juti e quase 84 milímetros em Carapó. Muita chuva, hein? Olha que coincidência, eu tenho um sobrinho que mora em Juti, no Mato Grosso do Sul. Né? E eles deviam estar esperando muito a chuva, né? Não tenha dúvida. E já no Triângulo Mineiro, Campina Verde acumulou 82,8 milímetros e 86 milímetros em Uberlândia em 15 dias. Agora, no estado de São Paulo, a chuva da primeira quinzena de outubro já soma um pouco mais do que 80 milímetros em vários locais. Mas grande parte da chuva ocorreu na passagem de uma frente fria no fim da semana passada. A média de precipitação para outubro em São Paulo varia de 140 a 180 milímetros em grande parte do oeste, centro, sul e leste do estado. O corredor de umidade entre o norte, o centro-oeste e o sudeste do Brasil, que começou a ser formado na semana passada, continua ativo e vai muita chuva está sendo esperada para diversos estados dessas regiões nos próximos dias. Alguns estados do Nordeste também devem ter chuva forte. A gente conversou nessa semana com o Zilton, que mora em uma cidade do Pará, e ele relatou a seca que estão sofrendo, né? Não tenha dúvida. Estão sofrendo já há alguns meses. A esperada temporada de chuva, que só deve acontecer em novembro, né? Mas a expectativa, como a Juliana acabou de dizer, é que nos próximos dias a gente vai ter chuva. Chega aí até a região norte, até a região nordeste também. E até o domingo, dia 20 de outubro, muitas pancadas de chuva e episódios de chuva forte associados ou não a ventos fortes devem ocorrer nos estados do Centro-Oeste, partes do Pará, do Tocantins, Maranhão, da Bahia e do Piauí, de Minas Gerais e de São Paulo. Ou seja, muita chuva vem por aí. Na semana passada a gente teve relatos de várias cidades em São Paulo tiveram danos aí, né, por causa das chuvas e ventos. Né? Capital paulista que se diga, né? Tem gente no apagão até hoje. Sim. Até agora tem lugar 6 sem dias energia. Sem energia. Mas quando a gente fala assim, são 50 mil clientes da Enel. 50 mil clientes, você multiplica aí por 3, pelo menos 150 mil pessoas que ainda continuam sofrendo com a falta de energia na capital. A gente quer a chuva, mas não com esses prejuízos, né? E que as pessoas, que as autoridades, as pessoas que ganham para isso, né, se preparem para isso, que façam podas de árvores, né? A expectativa que pode acontecer, hoje acabou essa história. Você tem que estar preparado, você tem que ter o plano B, C e D. Né, para evitar que clientes que pagam a conta de energia sejam, entre aspas, surpreendidos novamente. Nós tivemos em novembro do ano passado uma situação terrível na capital. Continuamos tendo, agora de novo, sabe? E fica aquela briga, aquele jogo de empurra a prefeitura para a Enel para a prefeitura. Gente, e aí? Quem paga a conta? Quem paga a conta? O pequeno comerciante, inclusive, que tem lá a sua geladeira descongelada, não pode, maquininha não funciona, enfim, uma série de fatores. Todo o sistema, não só a maquininha, mas todo o sistema de computador, normalmente é tudo automatizado ultimamente, não usa nada. Aquela história de fiação subterrânea que as grandes metrópoles estão fazendo é muito caro. Só quem vai pagar a conta é o povo. Só que é o seguinte, arrumem alternativas para se evitar isso, né, que seja caro, né, mas precisa ser feito, porque a gente está na idade da pedra com relação a isso, né, tem que ser subterrâneo, né, já falam em inúmeras situações, o brasileiro, o pesquisador brasileiro, ele sabe como fazer, né, ouçam mais, né, e coloquem em prática. Existe a burocracia, é claro que existe, mas é preciso fazer alguma coisa, porque do jeito que está, vai acontecer de novo. Nós temos árvores, bendita árvore, tem que ter árvore mesmo,
mas elas têm que ser monitoradas, tem que fazer a poda correta por profissionais que entendam o que estão fazendo, não é para mutilar a árvore. E mesmo verificar as raízes dela, porque se ela não estiver fortalecida, um vento um pouco mais forte derruba. Mas você imagina na capital, você coloca lá uma árvore, de repente um eucalipto plantado lá, sabe? Como é que ele vai expandir a raiz dele? Se pegam, fazem um canteiro, né? Ele fica estrangulado ali. Um quadradinho minúsculo. Então a raiz dele vai ficar ali, quietinha. No primeiro vento, ele não tem estrutura, ele não consegue se segurar. E o vento vai fazer o quê? Vai derrubar essa árvore. Tá? Então é uma série de coisas que a gente assim percebe que o homem pensa no bem-estar, né? De imediato, automático, tem que ser agora. Né? E não pensa no futuro. E o futuro chegou. Olha só, mudando um pouco de assunto, mas ainda relacionado ao tempo, a superlua mais brilhante do ano poderá ser observada nesta quinta-feira, mas não pra gente aqui. Ela vai poder ser vista lá em Goiás. Eu já achei que essa noite ela tava incrível. Gente, Foi essa noite, né? Eu tirei uma foto do celular aqui, mas não dá nem pra postar, porque a lua tava incrível. O celular não tem essa capacidade. Mas a superlua mais brilhante vai ser vista em Goiás. Então acredito que a partir de aí sexta-feira a gente tenha muitas fotos aí pelo Brasil dessa superlua, né? Se a chuva deixar. E esse fenômeno acontece quando a lua está na fase cheia durante o perigeu, período em que ela se encontra mais perto da Terra, e é muito bonito, né? Então, sensacional. E ela estava amarelada hoje, né? De madrugada, agora quando a gente chegou, tá saindo de casa para vir para a rádio, é realmente muito linda a lua. A lua é inspiradora. 6h11 agora, vamos àquela notícia inusitada, aquela notícia curiosa. Questões de concurso público em Macaé são anulados por causa de conteúdos machistas. Gente, é impressionante isso. Questões da prova do concurso público de Macaé, no norte fluminense, foram anuladas por causa de conteúdos machistas e misóginos. Mais de 40 mil candidatos fizeram a avaliação no domingo, dia 13, para preencher 824 vagas para níveis médio e superior em diversas áreas, entre elas a educação. As questões foram elaboradas pela banca da Fundação Getúlio Vargas. A prefeitura emitiu nota de repúdio e solicitou um posicionamento da banca examinadora. Segundo a prefeitura, foram anuladas as questões 1 e 4 da disciplina Língua Portuguesa, do módulo 1 de Conhecimentos Básicos da prova tipo 3, aplicadas para os cargos de professor A, professor AEE e professor A, tradutor e intérprete. A questão 1 pediu para o candidato assinalar a frase que não contém uma crítica ao fato de a mulher falar demais. Em uma outra questão, os candidatos tinham que analisar frases comparativas. Entre as alternativas estavam as afirmações: mulher é como um defeito da natureza e as mulheres são como robôs. Tem no cérebro uma célula de menos e, no coração, uma célula a mais. Em nota publicada no site e rede social, a Prefeitura de Macaé disse repudiar qualquer conteúdo ofensivo nas questões das provas do concurso realizado nas cidades de Macaé, Rio de Janeiro e Campos dos Goitacazes. A Prefeitura explicou que não analisa nem aprova as questões. Por causa de critérios de confiabilidade, as perguntas ficam restritas à banca da FGV. A Fundação Getúlio Vargas divulgou inicialmente um comunicado sobre a anulação da questão 1. Posteriormente, o documento foi atualizado informando também sobre a anulação da questão 4. A FGV informa a anulação das questões 1 e 4 de língua portuguesa do módulo 1 de Conhecimentos Básicos da prova tipo 3, aplicadas no concurso público para a administração pública municipal direta do município de Macaé, por não estarem alinhadas aos princípios desta fundação. Ainda segundo o órgão, a respectiva pontuação será atribuída a todos os candidatos. As questões repercutiram em várias redes sociais, com diversos internautas criticando as questões do concurso público da cidade do Norte Fluminense. Quem fez a prova também usou a rede social para reclamar do conteúdo. Um candidato chegou a dizer que fez a prova na maior tristeza. Outra pessoa chegou a dizer não ter comentários para as questões que as provas tiveram. A vereadora de Macaé, Isa Vicente, comentou sobre o caso em uma rede social. Ela disse que em nenhum contexto essas falas são aceitáveis. O deputado federal do Rio de Janeiro, Raymond, também falou sobre o concurso público e informou ter encaminhado um ofício à FGV sobre a questão de cunho machista na prova para o cargo de professor. Além desse absurdo, estamos recebendo e analisando denúncias de outras questões misóginas desse mesmo concurso e vamos dar os devidos encaminhamentos, disse o deputado. Agora, o que faltou à Fundação Getúlio Vargas? Pelo menos um pedido de desculpas. Minimamente, tá? Né? Gente, é inaceitável que isso possa acontecer num concurso público, questões desse tipo, e a gente relatou aqui por cima,
tá? Mas é impressionante o que aconteceu. Inaceitável. E essas pessoas da Fundação Getúlio Vargas, quem fez a prova, né, tem que ser punido. Exemplarmente, tem que ser punido. E quem sabe até demitido, porque é inadmissível uma coisa dessa. No mundo que nós estamos vivendo, essa misoginia numa prova, num concurso público. Gente, quando eu vi aquilo, quando eu passei para ela, eu falei, a gente tem que colocar na inusitada, porque eu não estou acreditando, mas é uma realidade. Não é uma coisa boa, mas é realmente diferente. É uma notícia inusitada mesmo, inadmissível que isso tenha acontecido. 6h15. E agora tem também o assunto do momento na internet, né, Márcio? A gente Verdade, tem as virais assunto, né? E, infelizmente, hoje é uma notícia triste, né, Juliana? Isso é uma notícia bem triste, porque o Liam Payne, um ex-vocalista do One Direction, morreu nesta quarta-feira, 16/10, aos 31 anos. Ele teria caído do 3º andar do Hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, na Argentina. A polícia teria sido acionada para conter um homem agressivo que poderia estar sob influência de drogas ou álcool. No local, os agentes confirmaram a morte e agora investigam se foi suicídio ou um acidente. Revelado no show de talento The X Factor, Liam James Payne fez parte do One Direction, ao lado de Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles. 2 anos após o fim da banda, em 2015, ele lançou a carreira solo com o single Strip That Down. Cantor, compositor e produtor musical, ele desejava se tornar corredor olímpico quando era jovem e corria 8 km por dia antes de ir para a escola. No começo da adolescência, Liam descobriu seu talento para a música e começou a se preparar para esta carreira, estreando em um grupo de artes cênicas. E os fãs ficaram muito tristes. Gente, impactou realmente quando a gente ficou sabendo da notícia ontem. Terrível isso, né? Terrível. E ele tinha, antes do ocorrido, né? Ele estava fazendo, infelizmente, uso de droga pesada lá em Buenos Aires e tal. Antes disso, ele havia publicado nas redes sociais, né, alguns conteúdos, algumas mensagens. Questão de 40 minutos antes de acontecer o acidente, a gente imagina, ele estava postando stories no Instagram. É muito triste. Muita gente teve a infância e adolescência marcada aí pela banda do One Direction. E ficou muito impactado com essa notícia. Não, foi terrível. A gente lamenta um jovem, 31 anos, 31 né? anos. 31 anos, esse conjunto, One Direction, teve uma carreira rápida, né? Tipo 6 anos, parece que eles ficaram, depois se separaram. Mas foi de muito sucesso. Sim. E foi num programa de televisão que eles participaram um contra o outro e de repente numa ideia de unir para formar um grupo, uma banda. Foi isso que aconteceu, fizeram sucesso, ganharam muita grana e tudo mais, passaram a ser referência para jovens e tal. E de repente vem uma notícia dessa, né, mais uma vez um jovem que enveredou pelo caminho das drogas e fica essa lacuna aí também no mundo musical, né? Verdade. 6h17. Esporte. Pela 30ª rodada da Série A, na retomada do Brasileirão após a data FIFA de outubro, o São Paulo não teve dificuldades para vencer o Vasco por 3-0 na noite dessa quarta-feira em Campinas, no interior paulista. Luciano na primeira etapa e Lucas Moura, 2 vezes no segundo tempo, anotaram os gols no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com o resultado, o tricolor chega a 50 pontos, um a menos que o Flamengo, 4º colocado. Já o Cruz Maltino estaciona nos 37 pontos, em 10º na tabela. E ontem, na Arena Castelão, o Fortaleza até saiu na frente, mas levou o empate e ficou no 1-1 com o Atlético Mineiro. Marinho foi o personagem central da noite na Arena Castelão. O atacante colocou o Fortaleza na frente, viu Fausto Vera deixar tudo igual e acabou expulso após agredir Palácios no segundo tempo. Tinga também recebeu o cartão vermelho. O Atlético Mineiro jogou a partida com uma equipe quase toda reserva. Gabriel Milito poupou as principais peças, pensando na semifinal da Copa do Brasil. E o resultado, de certa forma, ajudou Botafogo e Palmeiras na briga pelo título. O Fortaleza foi apenas aos 56 pontos na 3ª colocação e pode ver o Carioca e Paulista dispararem caso vençam seus jogos contra o Criciúma e Juventude, respectivamente, na rodada. E hoje o Corinthians recebe o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena às 20 horas.
A equipe de Ramon Dias ocupa a 18ª posição na tabela do campeonato com 29 pontos e luta contra a zona do rebaixamento. É a luta final, hein? Faltam 8 rodadas, né? Em situação parecida na parte de baixo da tabela, o Atlético Paranaense está no 15º lugar com 31 pontos. E além disso, hoje tem um clássico, hein? Fla-Flu, no Maracanã às 20 horas. E o Flamengo não terá força máxima para enfrentar o Fluminense. Como já se temia, Gerson e Pulgar, que jogaram cerca de 90 minutos pelo Brasil e Chile, respectivamente, na última terça, sequer serão relacionados por causa do desgaste. E De La Cruz também será preservado, de olho na semifinal da Copa do Brasil no domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Aquela história, são vários jogos acontecendo ao mesmo tempo. Tem Copa do Brasil, tem Seleção Brasileira. Quem que aguenta, né? Pois é. E falando aí de Série B, o Santos até saiu na frente ontem, mas levou a virada e foi derrotado pela Chapecoense por 3-2 na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos segue com 56 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Novo Horizontino, que enfrenta o Mirassol na rodada. O Santos perdeu, né? E realmente causa mais assim expectativa, porque também estamos no finalzinho do campeonato da segunda divisão, e aquela história, né? O Brasil inteiro tem um carinho especial pela Chapecoense, devido ao que aconteceu quando o avião caiu indo para a Colômbia em 2017, matando jogadores, técnico, e enfim. E esse resultado para a Chapecoense foi fundamental, porque ela se afastou um pouquinho da zona de rebaixamento, para não cair para a terceira divisão, né? Mas para o Santos foi ruim, que todo ponto agora é bem-vindo para não correr risco de não subir, né? Mas temos ainda muitas emoções hoje e no final de semana envolvendo o futebol. A sua cidade no Primeiro Jornal. Agora 6 horas e 22 minutos, este é o Primeiro Jornal na Prever FM. Você pode acompanhar ao vivo no site da Prever FM, preverfm.com.br em tempo real. E agora também no Facebook, onde inclusive tem pessoas dando bom dia pra gente, hein, Márcio? Legal. A Cristina Cassiatori mandou bom dia e o Fernando Fogueiral também desejou bom dia e que nós tenhamos uma ótima quinta-feira. Obrigado ao pessoal que está acompanhando também pelas redes sociais o Primeiro Jornal. E você também pode fazer a sua reclamação, a sua reivindicação, que a gente vai tentar intermediar com as autoridades. Parece que tem uma pessoa que reclamou a respeito da falta de luz aqui em Botucatu. Isso, é o Henrique, nos mandou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, no 3440-1009. Ele falou que ele gostaria de apresentar uma demanda, né? De que o município está sofrendo muito em relação à iluminação pública da cidade. Em muitos postes há lâmpadas queimadas e inclusive nas vias principais como a Vital Brasil, Campos Sales, João Batista Carnieto, bairros como Vila Sônia, vias como Domingos Sartori, enfim, ele pontua alguns lugares que estão defasados aí de iluminação pública. Nós vamos tentar entrar, aliás, vamos entrar em contato, a gente vai entrar em contato com os departamentos responsáveis da Prefeitura Municipal para saber o que está acontecendo e a gente vai tocar nesse assunto amanhã novamente. 6h24 e balanço semanal da Justiça Eleitoral com o chefe do cartório eleitoral, Igor Ignácio. Bom dia, Igor. Tudo bem? Aqui quem fala é Igor Ignácio, chefe do cartório eleitoral de Botucatu, Itatinga e Pardinho. Vamos para mais um balanço semanal da Justiça Eleitoral. Nessa semana que se passou, o cartório eleitoral recebeu muitas prestações de contas. Isso demonstra a seriedade com que os candidatos e partidos políticos têm buscado cumprir com esse dever constitucional que é a prestação de contas frente à Justiça Eleitoral. É bom salientar que aqueles eleitos, principalmente, não são diplomados e, por consequência, não tomam posse se não prestarem as devidas contas. Em Botucatu, apenas um candidato eleito ainda não efetuou a prestação de contas. Acredito eu que deva estar finalizando, né? Mas todos os demais já prestaram. Gostaria até de dar um destaque, né, para o candidato Trigo, que no dia 7 de outubro, segunda-feira, um dia depois da eleição, já protocolava em cartório a sua prestação de contas. Então, todos os trâmites sendo tomados para que tudo flua super bem e, enfim, a gente consiga diplomar todos os eleitos em Botucatu.
O resumo da semana basicamente é esse, por parte da Justiça Eleitoral. É isso aí, é legal, né? A gente ter esse trabalho atualizado da Justiça Eleitoral. Agora é hora de prestar contas, né? Tem um prazo legal para você fazer essa prestação, senão, como disse o Igor, não é diplomado e, consequentemente, não é empossado, né? E parabéns ao vereador Trigo, né? Que já no dia seguinte já estava com tudo certinho lá, prestou contas, né? Tá tudo certinho, legal mesmo. E parabéns mais uma vez ao Igor e toda a equipe do Cartório Eleitoral de Botucatu, da Justiça Eleitoral de Botucatu, pelo excelente trabalho realizado nas últimas eleições. Facilitou a nossa vida, inclusive, fizemos uma parceria muito interessante. 6h26, estagiários de escolas de Botucatu recebem capacitação para serviços de educação especial. A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria de Apoio Pedagógico Especializado, concluiu na segunda-feira, dia 14, a segunda etapa de capacitação para estagiários, intitulada Práticas Baseadas em Evidências para Crianças com Transtorno de Espectro Autista. A primeira fase foi realizada no primeiro semestre, voltada a um grupo iniciante. O treinamento, iniciado em 12 de setembro, teve como foco capacitar estagiários para oferecer suporte pedagógico especializado nas escolas, aprimorando a abordagem com alunos que necessitam de educação especial. Segundo a coordenadora Paula Roberta França, o curso incluiu 5 encontros semanais abordando temas diversos. O encerramento foi marcado por oficinas práticas, onde os estagiários elaboraram materiais adaptados às necessidades específicas de cada aluno, em sintonia com o planejamento do professor. E a trilha parou sozinha. Agora 6h27, nós vamos falar agora a respeito do incêndio da Edgárdia. A Juliana Marques esteve lá ontem, viu de perto toda essa situação e vai nos dar um panorama do que aconteceu ontem, Juliana. É isso mesmo, Márcio. Eu estive lá, né, em loco, realmente vi os focos restantes, até fiz algumas imagens que a gente vai transmitir para o pessoal aqui que está assistindo a live. E é uma situação muito triste, né? Ver aí as consequências desse incêndio que iniciou há mais de 2 semanas e ainda persiste aí os resquícios. Eu fico imaginando, a gente tem falado disso há muito tempo, Sim. né? Eu fico imaginando o que passou na sua cabeça indo lá, vendo em loco o que está acontecendo, o que aconteceu. Dá uma tristeza, né? É completamente diferente, né? Porque quando você escuta que houve um incêndio é uma coisa. Agora, quando você vê ali o dano na sua frente, você percebe, né? E pensar que tantos lugares no Brasil tiveram incêndios assim. Bom, e mais de 2 semanas após o início do incêndio na fazenda Edgárdia da Unesp de Botucatu, os focos de fumaça ainda persistem, causados principalmente por troncos que seguem queimando. Então, aí, observando a fazenda, eu pude ver em alguns lugares a fumaça subindo ainda, né? Quer dizer, não foi debelado o incêndio, né? Não foi. Com 1,2 mil hectares, a fazenda foi atingida por um incêndio que teve início em uma pequena área, mas que se espalhou rapidamente devido aos ventos e ao clima seco. A fazenda Edgárdia é uma área de proteção permanente reconhecida por sua rica biodiversidade, abrigando espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção. E aproximadamente 60% de sua área total é preservada, segundo me contou o professor Juliano, que é supervisor ali das fazendas da Faculdade de Ciências Agronômicas. É muito bom ter 60% de área preservada, que não são todas as fazendas de universidades também que têm essa área preservada. Entendi. O incêndio teve início em uma estrada que desce para os sítios vizinhos à fazenda. Houve uma tentativa inicial de combate ao fogo realizada pela brigada em conjunto com funcionários da fazenda. Cerca de 10 pessoas trabalharam até as 2 da manhã no combate da primeira noite de incêndio. Em seguida, o fogo se espalhou para a cuesta, avançando em direção ao Morro do Peru e seguindo em direção à cidade. E o avanço das chamas foi facilitado pelos ventos. Um tronco que queimava na parte inferior da área afetada provocou, em questão de minutos, a propagação para uma moita completamente seca, o que resultou na perda de controle do incêndio. E aí, posteriormente, foi acionado o Corpo de Bombeiros, que inclusive a gente manteve contato durante esses dias com o Tenente Aires, o comandante, além do caminhão de combate a incêndio da fazenda, equipado com tecnologia de ponta. No entanto, o fogo se alastrou para ambos os lados, dificultando o controle. No mesmo período em que o incêndio era combatido na fazenda Edgárdia, um novo foco surgiu na região de Vitoriana, ameaçando a fazenda Lajeado. Em resposta, uma ação conjunta envolvendo a Unesp, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e empresas parceiras atuou de forma eficaz para impedir que o fogo atingisse os laboratórios de pesquisa.
Estima-se que cerca de 300 hectares tenham sido queimados, abrangendo tanto a fazenda de Gárdia quanto a fazenda Lajeado, que juntas somam aproximadamente 2.100 hectares. 2.100 hectares. Segundo o diretor da Faculdade de Medicina Veterinária, o professor Meira, em 36 anos de atuação da fazenda, um incêndio de tal proporção nunca havia sido registrado. Ele destacou a dificuldade em se estar totalmente preparado para um evento dessa magnitude. Apesar de as fazendas terem se equipado desde o ano anterior com recursos da reitoria para a compra de caminhões de bombeiro, a equipe e os recursos disponíveis estavam preparados para lidar com incêndios de menor escala. De acordo com o supervisor das fazendas da FCA, Juliano Calonego, a vegetação destruída pelo fogo foi completamente consumida, e é possível ver aí pelas fotos, né? Vegetação morta. Embora haja esperança de regeneração com o germinar de novas sementes. Sabrina Freitas, residente de engenharia florestal envolvida na elaboração do relatório sobre o incêndio, relatou os prejuízos causados tanto à vegetação quanto à fauna local. Muito difícil, né? O incêndio natural normalmente é por raio, ou falam de situações muito específicas de ter um material que refletindo do sol, mas é muito difícil, né? Então, e a maioria dos incêndios acaba sendo criminoso, né? Então, por isso que existe essa suspeita de acabar tendo sido criminoso. Para a vegetação, a gente vê tanto aqui na Cuesta tem uma questão especial, até mesmo da geografia. Essas árvores aqui, elas estão segurando a serra. Ela tem um solo bem pedregoso também, então quando essas árvores agora queimadas começam a cair, e a gente agora no final do ano vai começar a vir a época de chuva, pode ser que comece pedras começar a rolar. Já começou mesmo, né? Algumas, assim, o pessoal toma cuidado também para subir, porque é uma região frágil, né? Essa vegetação é importante ela estar ali. Então, não tem a vegetação, já impacta a fauna, que ela não vai ter o abrigo, ela não vai ter o alimento ali. Vocês tiveram relatos de animais que sofreram? Teve alguns brigadistas durante, né, o combate, acabaram avistando tatu, algum tipo de ave. A gente via muitos pássaros meio que atordoados por causa dos ninhos, né, que agora é época de reprodução de muitos pássaros. E eles tentam, né, salvar ali a prole deles. E acabam, infelizmente, a fumaça deixa muito dos animais atordoados, então eles não sabem exatamente, não tem assim uma estratégia, agora eu vou para tal canto, né? É meio de sobrevivência e infelizmente acabam ficando desorientados e indo para locais que causam a morte deles. Os impactos dos incêndios vão além da destruição da flora e fauna, afetando também experimentos de pesquisa. Os pesquisadores sofreram perdas de trabalhos realizados ao longo de anos na Unesp. E o combate ao incêndio na fazenda de Gárdia continua nesta semana. O professor Meire e o professor Juliano compartilharam mais detalhes sobre as ações em andamento e as medidas de prevenção planejadas para o futuro. Mesmo sabendo que tiveram poucas chuvas, né, de certa forma isso minimizou um pouco o incêndio. Como que está o cenário agora, hoje, aqui na fazenda de Gárdia? O incêndio ele estava relativamente controlado antes da primeira chuva, que ocorreu entre quinta e sexta-feira. Quinta foi uma chuva bem pequena, mas ajudou. Em geral, na parte da noite ele dava uma acalmada, né? Aí com a chuva de sexta-feira nos auxiliou muito, né, Juliano? Mas mesmo assim o pessoal da brigada trabalhou sábado, trabalhou domingo, porque ela não foi suficiente, como vocês estão vendo, esse foco aqui, com toda a chuva que aconteceu até agora, ainda tem foco. E aí teve uma ação importante na segunda-feira, que o professor Juliano pode falar melhor, que ele acompanhou essa ação, que foi o retorno do Águia para fazer esses combates focalizados dentro da mata. Na verdade, começou na segunda-feira através do nosso tenente comandante do Corpo de Bombeiros, né, o tenente Aires. Ele organizou junto com a Polícia Militar, né, o Águia, né, então com o helicóptero Águia, para fazer uma ação na terça de manhã, logo nas primeiras horas da manhã, aqui na Cuesta. A gente chama de uma operação de rescaldo, para tentar apagar pocos e troncos que estavam em brasa, porque essa brasa em contato com uma vegetação seca reacenderia o fogo, mesmo com as chuvas
de sexta-feira. Então ele fez essa ação. A ação ela consistiu na ação com água, né, com helicóptero via aérea, então combate aéreo, e ação terrestre com os brigadistas, dando o apoio, porque a ação ela tem eficácia quando tem ação conjunta da água vindo pelo helicóptero com a ação dos brigadistas em terra, né? E depois desse incêndio de grandes proporções, tem ações aqui que podem ser realizadas para prevenir novos incêndios? Agora assim nós vamos fazer, nós já fazemos todos os anos os aceros, né? Os aceros, ele é uma prática nossa, assim, que toda fazenda, na verdade, precisa fazer os aceros. Nós temos nossos aceros. Nós vamos entender da onde o fogo veio, como ele se propagou, para tentar fazer aceros que possa impedir o caminhar, né, desse fogo. Mas assim, o que a gente... Isso é uma ação. A outra ação é fortalecer a brigada nossa da Unesp, né, através de mais equipamentos de controle rápido, né, emergencial. Apesar de nós já termos evoluído bastante nos últimos anos através de veículos de combate a incêndio, veículos leves, através do caminhão de combate, né, com volume maior de água, de armazenamento, e treinamento, essas ações fortalecendo a brigada. O fortalecimento também da união da brigada, da Unesp com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Isso já está muito bom, a gente tem uma comunicação muito boa, ela está funcionando, eles fazem esse apoio, né, constante com a gente, a comunicação também é diária, e em tempo quase todo momento eles estão perguntando, ou eles estão passando por aqui. Então, essa união de treinamento da brigada, equipamentos novos, e união com forças já experientes, profissionais da área de combate a incêndios, né? Isso acho que é uma ação importante. Fora novos aceros, né? É terrível a situação, e a Juliana esteve lá no local, né? Para perceber assim, fala da presença do Águia aí. É fundamental que ele participe também, o helicóptero da Polícia Militar. Só que o terreno é terrível também, né? São montanhas, né? O helicóptero chegar ali com água e tudo é dificultoso. Então é preciso que a partir de agora seja feito um trabalho conjunto envolvendo a universidade, Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil da Prefeitura Municipal, e fazer um trabalho realmente preventivo e estar sempre atento, né? Ter um pessoal pronto a agir se acontecer. E principalmente, e o governo federal nessa semana a gente divulgou aqui inclusive, aumentando a penabilidade para as pessoas que colocam fogo em mato. São os criminosos que colocaram isso, que a maioria dos casos, esse aí inclusive, pode ter certeza que foi criminoso. Então a pena aumentou agora, parece que era de 2 a 4 anos, agora de 3 a 6 anos de prisão para as pessoas que foram identificadas. Aí é um trabalho de investigação também da Polícia Civil de Botucatu, que faz um excelente trabalho para identificar quem são essas pessoas, o porquê que elas fazem isso, né? E de repente punir, prender, enfim, passarem pela pena da lei as pessoas que fazem isso, porque olha o estrago que faz para tudo, para a fauna, para a flora, para o nosso meio ambiente, para a respiração, os trabalhos de pesquisa de anos, de mais de 20 anos que foram comprometidos, enfim, tudo isso, sem contar o desgaste emocional, físico, não foi o caso aqui em Botucatu, mas em muitos pontos do estado de São Paulo do Brasil, que pessoas que tentaram apagar o fogo acabaram morrendo, sabe? Então é terrível isso mesmo. É preciso realmente que a gente esteja atento em todos os cantos, tá? Para evitar que isso volte a se repetir. E esperamos que as chuvas apareçam também para minimizar, porque olha, a Juliana viu lá, tem toco ainda queimando, gente. E ontem, no momento que nós estávamos lá, começou a cair uns pingos de chuva, mas tão mínimos que não seria possível nada, né? Apagar esses focos restantes. Mas o que você falou aí de ação conjunta, acho que é a palavra-chave, é o que eles estavam conversando também, que é essencial a partir de agora. Tá todo mundo falando aí a mesma linguagem, conversando aí a prefeitura, a própria Unesp, as reitorias, os responsáveis, as brigadas. Também falaram muito sobre o auxílio que as empresas também aqui da região deram nesses incêndios, né? Então é todo mundo junto ali nesse combate. Exatamente.
Parabéns pelo trabalho, Juliana. 6h40, nós vamos ao intervalo comercial, tem muita coisa para acontecer. Dr. Caldas vai estar aqui, Dr. Balbi vai estar aqui também, falando a respeito de um livro, a respeito da Covid, da pandemia e tudo mais. Fique atento porque tem muita coisa para acontecer no Primeiro Jornal, que volta já já. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h43 agora. O que vai acontecer nesse final de semana? Tem muita coisa acontecendo na cidade de Botucatu. Vai acontecer? Será que tem? Tem bastante coisa na agenda do final de semana, viu? E a gente vai saber de tudo com Tata Mello. Qual a agenda pro fim de semana? O Primeiro Jornal te dá boas dicas. Bom dia, anota aí que a programação tá bem recheada. Hoje o Para Todos Cineclube exibirá o filme Cisne Negro, às 19h30 na sede do Cineclube, Rua Pedro Delmanto, número 677. Nessa sexta, também às 19h30, o Cine Teatro leva Bandida, a número 1, para a sede do CCRJ, Rua Batista Pesavento, número 213. Às 19h de sexta e às 14h de sábado, tem som ao vivo com o maestro Franklin no Shopping Park Botucatu. Para quem curte teatro, tem leitura dramática de Desumanização no Garage Espaço de Cultura, Rua Coronel José Vitoriano Vilas Boas, número 599, às 20 horas com classificação de 12 anos. Ainda na sexta, às 20 horas, nas noites de horror do Cineclube Para Todos, tem Late Night with the Devil, na sede do Cineclube. Fechando a sexta-feira, tem The Beatles One, no Teatro Municipal, às 20h30, com ingressos à venda no site da Mega Bilheteria. No sábado, das 9 horas às 18 horas, tem Casa Aberta Senac, com workshops, palestras, jogos e apresentações artísticas aberto gratuitamente para todos os públicos. O Senac fica na rua Dr. Rafael Sampaio, número 85. Às 10 horas rola Banda na Praça, especial Dia do Servidor Público na Praça do Bosque. À tarde tem a abertura da exposição e lançamento do livro Loucura com Amor, Se Cuida, do Arte e Convívio na Pinacoteca às 15 horas. Das 16 horas às 23 horas, na Praça do Bosque, rolam shows de artistas da região, batalha de rima e feira Coopera Preta com o 014 no Bang. O Cine Itinerante exibe Bacurau, na Praça do Caimã, às 19 horas, e no mesmo horário acontece o espetáculo Folia para Ana Rosa, na Associa Pérola Negra, Rua Humberto Pereira Machado, número 95. E ainda o concerto de primavera com Grateful Jazz Sinfônica no Teatro Gino Carbonari. Ainda tem Silvart no Municipal, a Coifa e Vintage Sound Trio, com ingressos à venda no site da Mega Bilheteria. E no domingo acontece a Caminhada Rosa, a partir das 9h30, com saída da Sabesp e chegada na Pinacoteca. Às 10 horas rola Jazz com Teclas Jazz Duo no Mercado Municipal às 10 horas. Som ao vivo com Jonas Magu, às 14 horas no Shopping Park Botucatu. Às 16 horas, a criançada curte o espetáculo A Linda História de Amor da Jovem Bela Flor e A Horrenda Criatura, no Teatro Gino Carbonari, Rua Visconde do Rio Branco, número 1426. Às 18 horas será aberta a exposição Gardim, de Carlos Alberto Gardim, no átrio da Pinacoteca. E para encerrar, às 19 horas, é a vez do espetáculo Cabeça Oca no Teatro Municipal para maiores de 16 anos. Gente, que agenda recheada nós teremos, nesse final de semana aqui na cidade de Botucatu. Já começa hoje, já vai até domingo com muita opção, Márcio. É isso aí, que legal, que legal. 6h47, Olimpíadas de Ciência e Tecnologia abrem inscrições gratuitas para meninas da rede pública do interior de São Paulo. Em sua terceira edição, as Olimpíadas de Ciência e Tecnologia abrem inscrições para meninas de 13 municípios do interior de São Paulo. O evento do Instituto Embraer visa incentivar a participação feminina em carreiras relacionadas às ciências exatas, com foco em alunas do 7º e 8º ano do ensino fundamental de diversas cidades do interior de São Paulo, incluindo Botucatu, Anhembi, Areiópolis, Bofete, Itatinga, Pardinho, Pratânia e São Manuel. As inscrições para o programa são gratuitas e vão até sexta-feira, até amanhã, e devem ser feitas pelo site do Instituto, onde é possível verificar o edital. A inscrição precisa ser feita pela escola, com a indicação de um professor responsável. A primeira fase de competição é uma prova de conhecimento envolvendo biologia, física, química, matemática e tecnologia aplicadas nos dias 28 a 31 de outubro. Quando aprovadas nessa etapa, as selecionadas terão uma avaliação prática em novembro, aplicada nos colégios de São José dos Campos e Botucatu, com atividades experimentais e interativas em laboratório,
envolvendo conceitos de ciências exatas. As ganhadoras serão premiadas com medalhas e certificados. Prever FM 6h48 e bets ilegais usam sites alternativos para driblar bloqueio do governo. Eu cantei a jogada que isso iria acontecer, mas né? era nítido, né? Não tenha dúvida. Levantamento feito pelo G1 encontrou na terça-feira, dia 15, 18 bets irregulares funcionando em sites alternativos e quase iguais aos que estavam na lista da Anatel, com mais de 2.000 endereços irregulares que deveriam ser bloqueados. Alguns dos sites que estão no ar foram criados na última sexta-feira, dia 11, mesmo dia em que a agência divulgou a lista. A estratégia para burlar a proibição foi inserir, após o nome original da página, uma sequência de caracteres com os números 11 e 22, por exemplo. O G1 encontrou 134 sites de 18 bets irregulares. Desses, 51 foram criados na sexta-feira e 19 no sábado. Nesta terça-feira, dia 15, foram criados 5 desses sites. Outros 59 endereços já tinham sido criados antes de sexta-feira. Uma mesma plataforma pode ter vários sites. Procurada, a Anatel disse que seu papel é encaminhar às operadoras a lista de sites indicada pelo Ministério da Fazenda. O Ministério também foi procurado, mas não se manifestou. Em 10 de outubro, o ministro Fernando Haddad afirmou que o trabalho para identificar sites irregulares será contínuo. Evidentemente, tem um trabalho a ser feito pela Secretaria de Apostas, que é permanente. Qualquer tentativa de burla, a Anatel é informada e o procedimento é o mesmo, declarou. Regulamentação. As apostas online estão em processo de regulamentação no Brasil. E ao todo, 96 empresas que comandam 210 bets estão autorizadas a operar nacionalmente até dezembro. Outras 18 podem operar regionalmente. Desafio técnico. A facilidade que as empresas encontram para criar novos sites é visto como um dos problemas para barrar as bets irregulares no Brasil, segundo a Associação Nacional de Jogos e Loterias. A entidade diz que basta a criação de um novo link em domínio diferente para que a plataforma volte a funcionar. O Ministério da Fazenda envia para a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a lista de bets que devem ser bloqueadas. E a agência, por sua vez, faz um pedido às operadoras de internet para que realizem o bloqueio das casas de apostas por meio da URL. Ao ser questionada sobre as novas bets ilegais que não constam na lista, a agência respondeu: o papel da Anatel é encaminhar a lista dos endereços dos sites que exploram a modalidade lotérica de apostas em desacordo com a regulamentação do Ministério da Fazenda às empresas autorizadas pela Telefonia Móvel, a SMP, e do SCM, Banda Larga, para a implementação do bloqueio de acesso aos domínios. Essa lista foi elaborada pelo Ministério da Fazenda e encaminhada à Anatel, que notificou as prestadoras dos serviços de telecomunicações. Vai dar muito pano para manga ainda, muita fiscalização, muita tentativa de burlar essa fiscalização. Enfim, a gente vai falar ainda muito sobre esse assunto, porque tem gente irregular que vai perder dinheiro. Tem gente irregular que vai perder dinheiro, tem gente que joga e que vai procurar o site em que aquela plataforma que ele gostava de usar está hospedado agora e vai acabar perdendo dinheiro também. Não tenha dúvida. E parece que tem uma informação, inclusive, que a patrocinadora do Corinthians, eu acho que Esportes da Sorte. Esportes da Sorte, ela conseguiu regularizar sim. E ela tá certinha, então já o Corinthians não vai perder o patrocínio. Não vai. 6h52, governo anuncia novos planos e faz balanço sobre a erradicação da fome no Brasil. O presidente Lula e o ministro do MDS ressaltam a retirada de 24,4 milhões de pessoas da insegurança alimentar grave no país em 2023 e projetam ações para o Brasil sair do mapa da fome novamente. A matéria é da Rádio Gov. 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Alimentar-se de forma saudável e nutricional é um direito constitucional no Brasil e para o atual governo federal é pauta prioritária. Por isso, no evento Alimento Saudável no Prato, que ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quarta-feira, foram feitos anúncios de novos programas e chamamentos públicos, incluindo iniciativas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para continuar o trabalho do Brasil na erradicação da fome. Na cerimônia, o presidente Lula defendeu a garantia do direito à alimentação na esfera global. Que nós, no G20, lançamos uma coisa nova, que é a Aliança Global contra a Fome, a Pobreza e a Miséria.
é um desafio ao mundo, porque não existe explicação. Com o avanço tecnológico, com o avanço da genética, a gente é capaz de produzir muito mais alimento do que a gente consome. Nós sabemos a quantidade de alimento que se perde entre a produção e o consumo. Nós sabemos a quantidade de alimento que sobra nos restaurantes por esse país afora, nas empresas. E ainda assim, a gente fica estarrecido com o número de que 733 milhões de seres humanos vão dormir toda noite sem ter o que comer. O ministro do MDS, Wellington Dias, comentou os avanços do Brasil na missão de alimentar quem precisa. E neste Dia Mundial da Alimentação, sim, o Brasil tem o que comemorar. Encontramos o país com 33 milhões e 100 mil pessoas na insegurança alimentar e tiramos no ano passado 24,4 milhões. No critério da FAO, nós reduzimos para 2,8 no ano de 2023 e este ano queremos atingir abaixo de 2,2 para que a gente possa alcançar essa meta de retirar o Brasil da fome ainda neste mandato. No evento, o MDS anunciou um chamamento público no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos para a compra e doação de alimentos a cozinhas solidárias no valor de 39 milhões de reais. Outro edital do MDS espera receber propostas para a modernização dos bancos de alimentos localizados em centrais de abastecimento, popularmente conhecidos como CEASAs. Wellington Dias ressalta o objetivo destes editais. É interessante destacar que a fome, que no passado no Brasil era muito coisa do rural, ele hoje tem um desafio para o urbano. No rural tem baixa renda, mas se consegue alimentação melhor. E é isso que queremos aqui com essa edital que estamos lançando, junto com a Conab, para ampliação. De um lado, cozinhas solidárias, do outro lado, do estímulo à produção. O governo federal também lançou o Plano de Abastecimento Alimentar e o Plano de Agroecologia e Produção Orgânica. Para o presidente Lula, combater a fome depende de vontade política. Acabar com a fome no Brasil e acabar com a fome no mundo não deve ser motivo de orgulho, é obrigação moral, ética, política e até humanista. Reportagem Érica Brás. O difícil nessa história toda, né, é que algumas pessoas, quando vão até um restaurante, principalmente no sistema self-service, né, elas acabam colocando uma comida que não vão comer. E acaba ficando aquela sobra de comida. Tá? E é terrível imaginar que muitas pessoas passam fome e você deixa a comida no prato. Tá? Inclusive, alguns restaurantes adotaram a aplicação de multas. Multas, eu ia dizer isso. Multas, realmente. Se você vai comer, você coloca no prato, você tem que comer. Tá? Se você quer comer mais, pegue menos. Se quiser comer mais, é o sistema self-service. Vá lá e sirva-se novamente. Né? Mas coma. Não deixe a comida no prato. E é sensacional essa história de restaurante multar quem colocar no prato e não comer tudo. É verdade. 6h56, e governo quer retirar estatais do orçamento. O governo, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está propondo a retirada de estatais do orçamento convencional da União por meio de 2 projetos enviados ao Congresso. Essas mudanças permitiriam que empresas públicas passassem a gastar como instituições independentes, mesmo que ainda dependam de recursos do Tesouro Nacional. Especialistas alertam que isso dificultará o controle dos gastos dessas estatais e pode abrir espaço para novos gastos, o que comprometeria o arcabouço fiscal. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a intenção das mudanças é permitir que as estatais recuperem sua sustentabilidade e reduzam a dependência de recursos da União a médio prazo. O Ministério do Planejamento e Orçamento, que apoia a proposta, argumenta que a alteração melhoraria a situação fiscal, uma vez que os recursos próprios das estatais não precisariam competir com outros gastos no orçamento. Atualmente, 17 estatais dependem de cerca de 39 bilhões de reais do Tesouro, com apenas 1,7 bilhão de reais vindo de arrecadação própria. As propostas do governo, se aprovadas, eliminariam as exigências atuais para a independência dessas estatais, permitindo que a transição ocorra mais rapidamente. A nova estrutura incluiria a assinatura de um contrato de gestão que estabeleceria metas de desempenho, embora os salários dos empregados continuem a respeitar o teto constitucional
do funcionalismo público. 6,58, de repente, com a independência, pode gastar acima do teto que eles têm para gastar. E tem que ter a fiscalização e pode, como diz a matéria aqui, comprometer, né, a meta, o arcabouço fiscal e tudo mais. 6h58, nós vamos ao intervalo comercial. Já nós voltamos, teremos entrevistas aqui no Primeiro Jornal. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.